Bem, pessoal, como prometido, vamos à resolução da parte de língua portuguesa. As questões de língua portuguesa, elas são as primeiras da prova. Elas vão do número 1 ao 15. Então, vamos resolver aqui de 3 em 3, né, para fazer menos vídeos do que o que fizemos de matemática. Deixa eu apagar aqui os rascunhos que eu fiz. Vamos lá. A primeira questão, ela traz um pequeno texto, e eu sempre oriento os alunos a não começar pela leitura do texto. Vá direto para as questões, porque pode ser que, ao resolver a questão, você não precise ter lido o texto, ou não precise ler o texto. Mas vamos lá, vamos à primeira questão, sem iniciar pela leitura do texto. No primeiro parágrafo do texto, o narrador A. Expressa uma preocupação bem maior com o jumento do que com os humanos, aponta percepções distintas em razão da idade sobre a mesma situação, revela que todas as profissões são dignas, embora algumas sejam desvalorizadas, mostra que a situação de um carroceiro não se compara à de todos os demais. Bom, vamos lá. O texto é Amor com Cabeça de 8. E a questão está se referindo ao primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, o texto só tem dois parágrafos, né? O primeiro parágrafo é o maior deles. E a gente não precisa ler todo o texto, bastaria ler o primeiro parágrafo. Aliás, nem precisa ler o primeiro parágrafo todo, só até entender qual é a mensagem que está sendo passada. Vamos lá. Seu Manel era um carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Quando eu tinha 8, não entendia que, quando um pai de família é carroceiro, isso quer dizer que ele não tem muita escolha de sustento. Vamos ver aqui esses dois primeiros períodos aqui e vamos verificar se daqui já é possível extrair a informação que a gente quer. A letra A fala, expressa uma preocupação bem maior com o jumento que com os humanos. Bom, nos dois primeiros períodos não deixa nada, nenhuma comparação com o jumento. Deixa eu verificar aqui se mais para frente tem alguma comparação com o jumento. Na minha cabeça de 8, ser carroceiro era algo incrível, uma profissão de controle, um ser dono de uma carruagem própria. Mas é claro que eu também não pensava na malvadeza que era para o coitado do jumento, que puxava no espinhaço um monte de tijolo, de mudança, de terra, de qualquer coisa empilhada que obrigassem o jumento a puxar. Bom, perceba que de todo esse primeiro parágrafo, só vai citar a situação do jumento no último, e é para dizer que quando ele era criança, ele não percebia que isso acontecia com o jumento. Então, aqui ele não expressa uma preocupação bem maior com o jumento do que com os humanos. Pelo contrário, o texto quase todo, o primeiro parágrafo quase todo, é ele exaltando o carroceiro, ele demonstrando a admiração que ele tinha pelo carroceiro. B. Aponta percepções distintas em razão da idade sobre uma mesma situação. Realmente é isso mesmo. Ele aponta, ele mostra como é que ele via o carroceiro com a cabeça de uma criança de 8 anos. Né? Ele fala de como é que aquele carroceiro lhe parecia com aquela idade, que para ele era uma pessoa admirável, incrível, uma profissão de controle, um ser dono de uma carruagem própria. Então, essa percepção ele tinha por ser criança. Então, realmente, o texto aponta percepções distintas em razão da idade sobre uma mesma situação. Letra B. Percepções distintas do que hoje, como adulto, ele vê diferente do que via quando tinha 8 anos. Né? Então, letra B, possivelmente nossa resposta. Vamos ver aqui as outras. Revela que todas as profissões são dignas. Não cita nada disso no texto. Mostra que a situação de um carroceiro não se compara à de todos os demais. Também não cita nada disso no texto. Não tem comparação de um carroceiro com outro. Até porque ele começa dizendo que era o único carroceiro que ele conhecia. Então, não tem comparação com outros carroceiros. Número 1, letra B. Número 2. O mesmo texto pode agregar diferentes sequências tipológicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta como o primeiro período do texto deve ser entendido. Bom, aqui tem as opções, narrativa, descritiva, injuntiva e argumentativa. O primeiro período termina no primeiro ponto do texto, na verdade, aqui, conhecia. Seu Manel era carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Vamos lá, vamos começar de baixo para cima aqui. Argumentativo, descartado.
O texto argumentativo é aquele que apresenta um ponto de vista e defende esse ponto de vista. Não há, nesse primeiro período, nenhuma defesa de qualquer ideia, de qualquer tese. Então, não é argumentativo. Injuntivo. O texto injuntivo é aquele que orienta sobre algo. Por exemplo, a bula de remédio. A bula de remédio, vamos usar aqui uma receita, a receita de um alimento. Na verdade, não é a receita toda que é injuntivo. Aquela parte que cita quais são os ingredientes não é injuntivo. A parte injuntiva é aquela que diz o que fazer com os ingredientes. Por exemplo, misturar os ovos ao trigo, colocar o leite, bater no liquidificador por alguns minutos, levar ao forno por 30 minutos a 180 graus. Essa parte é injuntiva, são orientações passadas. O texto não é injuntivo. Narrativo e descritivo. Aqui mora a dúvida. Mas deixa eu dar uma orientação, uma dica de como resolver essa dúvida. O texto narrativo é aquele que, na sua cabeça, passa um fato. Quando alguém narra alguma coisa, na sua cabeça vai se passando uma historinha. Enquanto o texto descritivo, quando alguém descreve algo, ou alguém, ou uma paisagem, ou uma coisa, ou o que quer que seja, na sua cabeça forma-se a imagem daquela coisa, daquele alguém, daquela paisagem. Então, para resumir, na narração, o que vem à sua cabeça é um filme, não é uma imagem parada, é uma imagem em movimento. É um passar, um decorrer de coisas, inclusive em sequência cronológica, começo, meio e fim. Por exemplo, quando ele era criança, aos 5 anos, brigou na escola. Quando tinha 15 anos, encontrou a primeira namorada. Então, na sua cabeça vai se formando essa historinha, você imagina isso acontecendo com a pessoa. Já o descritivo, não. O descritivo é uma imagem estática, é uma foto, um retrato. Quando fala assim, era uma criança de olhos azuis e cabelos encaracolados. Você imagina uma criança, uma foto de uma criança dessa forma. Você não imagina um filme sobre essa criança, você imagina a imagem dela. Então, esse primeiro período aqui, seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Você imagina um carroceiro, uma imagem estática, uma foto, um retrato de um carroceiro. Então, o texto é descritivo, letra B. O texto não, é esse primeiro período. 3. O emprego do pronome possessivo em da nossa rua, pronome possessivo aqui, nossa, pronome possessivo feminino, nossa, cumpre um efeito linguístico. Assinale a alternativa que apresenta este efeito. Reforça a ideia de propriedade individual. Não, não, não. O pronome nossa, ele se refere ao pronome pessoal nós, primeira pessoa do plural, nós. Pronome pessoal, do caso reto, nós, primeira pessoa do plural. Então, nossa é um pronome coletivo, um pronome pessoal que indica propriedade de mais de uma pessoa. Então, não é propriedade individual, e muito menos exclusiva, é inclusiva. Se eu falo nosso, é meu e de mais alguém. Meu e de mais alguém. Então, não é nem individual, nem exclusivo. Anula o sentido de posse. Não, pelo contrário, o pronome é possessivo. Então, ele não anula, ele dá sentido de posse. Traz o sentido de posse. C. Inclui outros agentes possuidores. Até aqui está certo. Além do enunciador. Corretíssimo. O enunciador. Se o enunciador sou eu e eu falo nosso, eu estou incluindo, além de mim, que sou o enunciador, outros agentes possuidores. Certo? Algo nosso é algo meu e de outros possuidores. Letra C, nossa resposta. D. Confere um valor genérico à rua. Não. Nossa rua, o valor é específico. Eu estou especificando qual é a rua, não é uma rua qualquer. Inclusive, o nosso é um pronome possessivo, nesse caso, determinante. Né? Não confere valor genérico, confere valor específico, tornando impreciso, não. Precisa, não é qualquer rua, é a nossa rua. Então, vamos finalizar esse vídeo e fazer no próximo vídeo as questões 4, 5 e 6. Aguardem um minutinho.